Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso primeiro vídeo do canal e nesse vídeo eu darei algumas dicas sobre SQL. Na verdade, toda semana, nas terças e quintas, eu darei alguma dica sobre SQL que podem te ajudar aí no mercado de trabalho ou em algum projeto, tá legal? Aqui a gente está na plataforma BigQuery, que é uma plataforma do Google, e ela é muito prática e simples de mostrar exemplos. A dica de hoje, então, vai ser sobre o left join, mas não é um simples left join. Nós queremos retornar os registros que estão somente na tabela A e que não estão na tabela B. Tá legal? Então, voltando aqui, a gente tem um banco, que eu chamei de banco de teste, que vai servir de exemplo para essa nossa aula. Tá legal? Tem duas tabelas aqui que a gente vai utilizar. A tabela de acessos. Nessa tabela, nós temos o identificador único dessa tabela, o ID. Temos também o ID do usuário, o nome do usuário e também o tipo de acesso, se é um login ou se é um logout. Legal? Aqui a gente só tem 10 linhas para ser bem simples mesmo o nosso exemplo. Já na tabela de compras, nós temos também um ID, que é o identificador único da tabela de compras, temos o ID do usuário, o nome do usuário e o preço, né, de cada uma dessas compras, ou, na visão da empresa, uma venda. Tá legal? Para esse exemplo, a gente vai querer pegar todos os usuários que têm acessos, tá legal? Mas que não tenham compras. Ou seja, a gente vai chamar a tabela A de acessos e aqui nesse exemplo a tabela B de compras. Então, como que eu faço um left join nesse caso? Né? Como que eu consigo pegar os registros que estão somente na tabela A e que não tem nada na tabela B? É possível fazer isso em SQL? Sim, é totalmente possível. Então eu vou aqui utilizar o select para selecionar os campos que eu quero da tabela de acessos. No caso, eu vou pegar somente o user ID e o username. Então aqui vou escrever user ID e username. From, e aí eu digo de onde eu quero retirar essas informações. O from ele diz isso, de qual que é a tabela ali principal que eu quero retirar as nossas informações. Eu vou retirar do nosso banco teste. Então, primeiramente a gente escreve o nome do banco e depois o nome da nossa tabela, tá? Que é acessos. A gente chamou aqui no caso de acessos. Eu vou dar um apelido para essa tabela de A, para ficar simples de escrever na nossa consulta. Como eu chamei ela de A, eu posso colocar o A ponto aqui e o A ponto aqui também para o username, para dizer que essas colunas elas vieram da tabela de acessos, tá bom? E agora a gente pode dar um left join. Então, o left join também está no banco teste, só que agora eu quero dar um left join com a tabela de compras, que eu vou chamar de C, nesse caso. Tá? E aí, sempre quando eu dou um join, exceto quando é cross join, eu preciso falar qual que é o relacionamento dessas duas tabelas. Tá? Então, qual que é o campo que eu quero fazer o relacionamento? Eu já falei para vocês que vai ser pelo usuário. Eu vou querer os usuários que estão na tabela A, mas que não estão na tabela B. Tá? Então aqui eu posso utilizar o on e user ID, tanto da tabela de acessos quanto user ID que está também na tabela de compras, certo? Então aqui eu posso colocar o A user ID igual a C.user ID. Tá legal? Então agora sim já apareceu que está válido e esse relacionamento ele está certo. Ele pode acontecer e a gente consegue retornar aqui todos os usuários que têm só acessos, mas também usuários que têm acessos e compras. Tá legal? Mas não é o que a gente quer no caso. A gente quer excluir as pessoas que têm compras. E como que eu posso fazer isso? Posso colocar um where, que é o nosso comando ali de restrição, e dizer que o campo de user ID é nulo. Ou seja, se a gente olhar aqui no nosso relacionamento, o campo da nossa tabela de compras, ele não vai ser nulo nessa parte, ele não vai ser nulo porque ele está aqui na tabela, tá? Nessa parte aqui também não vai ser nulo, mas aqui na tabela A, com certeza ele vai ser nulo, porque não tem nenhuma ligação aqui, não tem uma ligação na tabela B nessa parte, certo? Então, se a gente pegar só os registros que são nulos, a gente vai pegar aqui só os registros que realmente estão, com certeza, aqui na tabela A somente, que é a nossa tabela de acessos. Tá?
Então, se a gente rodar isso aqui, a gente vai ter o resultado, né, do James e do Renan. Aqui eu posso colocar um distinct, se eu quiser, para retornar somente registros únicos. E aí a gente vai ter só 2 registros ao invés de 5. Né? Então tá aí, James e Renan. Se a gente olhar na tabela de compras, o James e o Renan não estão lá. Eles não estão realmente na tabela de compras. Então tá correto. Mas na tabela de acessos, obviamente, eles estão. Né? Como não apareceu para a gente nem o Pedro, nem a Rebeca, nem a Gabriela, a gente pode olhar lá na tabela de compras e verificar que esses usuários estão lá. Né? Pedro, Rebeca, Gabriela. Então a gente conseguiu com o SNU, né? A gente conseguiu excluir esses usuários do relacionamento. Então aí um exemplo de left join excluindo usuários da intersecção. Tá legal? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, por favor, deixem um like. E até a próxima.